Olá, queridos amigos, eu me chamo Patrícia Diniz, sou tarefeira do Centro Espírita Irmã Rosa e é com muita alegria que dou as boas-vindas a vocês que nos assistem nesse momento através do nosso canal no YouTube. Rogando a Jesus que as reflexões de hoje tragam esclarecimento, conforto e paz a todos os corações. O tema dos nossos encontros do mês de maio é Não adie suas alegrias, seja feliz hoje, e é baseado no livro de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, chamado Seja Feliz Hoje. O capítulo que será estudado é o 20, que intitula-se O Tesouro da Oração. E quem vai falar para nós é Vinícius Góes, do Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade, localizado em Serrinha, na Bahia. Mas antes de passar a palavra ao Vinícius, eu farei a leitura de uma página e em seguida a prece inicial para que possamos nos harmonizar antes da exposição doutrinária. A página é do livro Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier, ditada pelo Espírito de Emmanuel. É a lição 149, no culto à prece. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos, ou asas com que progredimos na ascese. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergará o limite de tudo o que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo o que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual, através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os Atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade, engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores e a energia santificadora felicitou-lhes o espírito. Não ouvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Vamos orar. Que possamos então elevar os nossos pensamentos ao alto e em oração, esse canal divino que entramos em contato com a espiritualidade superior, que roguemos ao nosso Mestre e Guia Jesus as suas bênçãos, a sua luz, que possamos todos ser envolvidos nesse momento, que Deus, nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, nos permita tirar dos ensinamentos contidos na exposição do Vinícius as mensagens que vão nos acalmar o espírito, nos trazer equilíbrio, paz, harmonia para nós, para o nosso lar, para a nossa família e para todos aqueles que convivem conosco. Que possamos, Senhor, entrar em contato contigo através da oração, da prece sincera que venha do coração, para assim
sentimos a Tua presença, o Teu envolvimento e o Teu amor. Que a Sua paz esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Passamos então agora a palavra ao Vinícius. Olá a todos, eu sou Vinícius Góes, aprendiz e trabalhador espírita aqui no Centro Espírita Deus Cristo Caridade, no município de Serrinha, Bahia. Para quem não conhece, o município de Serrinha fica aproximadamente 185 quilômetros de Salvador, e ainda que estejamos distantes geograficamente, agradeço desde já o convite para que possamos estar próximos virtualmente e também em sintonia, espero eu. Então, saudações fraternas a todos os amigos do Centro Espírita Irmã Rosa, em Niterói, especialmente a Graça que fez a intermediação para que possamos estar aqui na noite de hoje tentando refletir um pouco sobre mais uma temática com base na doutrina espírita, essa doutrina que nos consola e nos ilumina. A temática que nos foi colocada para reflexão, nos foi sugerida para reflexão hoje é o tesouro da oração, E aqui vale a gente destacar que essa temática é o título de um capítulo 20 mais especificamente, do livro Seja Feliz Hoje, que é um livro de autoria espiritual de Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Então, nesse livro, Joana vai trazer lá várias reflexões que podem nos inspirar como, ainda que no mundo de prova e expiação em transição, a gente consiga experienciar momentos de alegria, de felicidade e de um bem-estar para além do material, mas de um bem-estar psíquico, emocional e, sobretudo, espiritual na nossa jornada evolutiva. Adentrando no tema da noite, o tesouro da oração, eu diria que nos cativa essa ideia que Joana traz de colocar a oração como tesouro, porque nos alerta de perceber a oração, ou seja, momento de comunhão, de contato com o divino, como algo valioso. Algo que tem um valor, inclusive, de cunho espiritual, mas também de valor prático na nossa vida diária. E aí, no início do capítulo, Joana começa fazendo uma menção, trazendo uma citação de Francisco Osuna, que, segundo ela, foi um sacerdote místico espanhol do período do Renascimento, e aí ele traz uma colocação onde ele afirma que a oração é como amizade. Então, nessa oração como amizade, orar seria como escrever para um amigo, ou escrever para um amigo esperando resposta, ou mesmo ir até esse amigo para ter o diálogo com ele. Então, a oração poderia estar em 3 planos, no plano da fé, no plano da esperança e no plano do amor, que seria a sublimação. Quando Joana traz essa citação, é para nos chamar a atenção justamente de que conversar com Deus, colocar situações da nossa vida, abrir nosso coração e se abrir para inspirações, aconselhamento e orientação, é como se fosse falar com um amigo. Quer amigo melhor que o divino, nosso Criador? Então, é importante destacar essa possibilidade da oração de nos propiciar um contato íntimo, uma ligação íntima com esse divino, que estamos conectados desde sempre, melhor dizendo, desde quando fomos criados lá, que a gente não sabe como, mas estamos conectados com o divino, e que ainda que a gente se afaste ou conscientemente no plano racional se esqueça dessa ligação, volta e meia ela nos toca forte o coração e a gente volta a pensar nisso. Então, a ideia é que a gente considere de fato e enxergue a oração como esse tesouro para valorizá-la em todos os momentos da nossa vida. E aí, já que é para a gente falar da ligação do humano com o divino, me parece útil a gente relembrar inicialmente o que é que a doutrina espírita entende por Deus, o que é que a gente reconhece por divindade e o que é que a gente reconhece pelo ser humano. Então, se a gente lembrar na própria codificação, questão de número 1 de O Livro dos Espíritos, Kardec já pergunta: que é Deus?
E aí os espíritos vão responder: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, eles dão essa resposta levando em conta a ideia da razão, né, dessa inteligência suprema que causou todas as coisas. Que todas as coisas são essas? O universo, as estrelas, os planetas, incluindo aí o planeta Terra, no qual estamos encarnados nesse momento, o surgimento da vida, os corpos materiais e o próprio espírito. Então, essa é a ideia de Deus que o Espiritismo traz, tentando, inclusive, os espíritos vão colocar, se afastar da ideia de um Deus antropomórfico. Então, aquele Deus humano, aquele Deus que tinha paixões, vingança, que muitas vezes a gente cultuou no passado, na nossa história humana, é tentado ser esquecido, justamente porque não condiz com a realidade divina. Claro que a gente ainda não concebe toda a natureza divina na sua completude, a gente ainda precisa evoluir para acessar esse tipo de conhecimento, mas a gente já percebe que aquele Deus que era parcial em favor de um povo em detrimento de outro na guerra, aquele Deus que vai atender o pedido do torcedor do time A contra o time B no jogo de futebol, por exemplo, esse Deus que toma partido, esse Deus que toma partido, esse Deus que toma partido, esse Deus que muitas vezes era representado como um senhor, que poderia nos dar carinho como um avô, ou poderia nos punir severo como um carrasco, quando a gente errasse, iria nos castigar, esse Deus ficou no passado. Então a gente deve perceber a grandiosidade de Deus justamente na sua obra, de toda a criação do universo, entendido aí também nós espíritos nesse conjunto de criação divina aí. E aí, para tentar se aproximar um pouco mais da natureza divina, Kardec elenca lá os atributos da divindade, então que seriam características dessa divindade. E aí ele coloca que Deus é único, que na verdade é inclusive vamos dizer assim, uma herança do ensinamento mosaico, né? Então, o monoteísmo trazido por Moisés, inclusive lá com os 10 mandamentos, vai nos trazer essa ideia desse Deus único, que contraria a ideia do passado dos vários deuses, né? E todo o problema que isso trazia junto. Então, um Deus para cada fenômeno da natureza, etc. e tal, era um caos no universo. Basta a gente olhar as mitologias de todos os povos, aí o que é que acontece. Então, esse Deus único é a realidade da divindade. Esse Deus único, ele é imaterial, então ele não é feito de nada do que a gente conhece como matéria, então ele não está sujeito às modificações da matéria, por consequência ele é imutável, então Deus não muda com o passar do tempo, não envelhece, vamos chamar assim, esse Deus não evolui também, não desenvolve, então nós evoluímos, desenvolvemos, nos elevamos espiritualmente. Deus não, Deus é Deus em toda a sua perfeição desde sempre. Daí, inclusive, o outro atributo que é Deus ser eterno. Não tem início nem fim. Claro que aqui a gente tem uma certa dificuldade de compreender esse Deus eterno, porque a gente concebe tudo usando a ideia de espaço e de tempo, né? Mas vale destacar, quando o Kardec vai falar lá das provas da existência divina, né, que ele destaca juntamente com os espíritos superiores, a ideia do sentimento intuitivo que cada um de nós e todos os povos, na sua maioria, tem da existência de uma força superior, seja lá qual nome a gente dê a ela, que seria esse Deus. Então esse sentimento intuitivo é um indício interessante, forte. E aí uma outra questão é, reconhece o Criador pela sua obra. Então, ao observar toda a grandeza do universo, toda a complexidade do universo, a gente teria basicamente 3 opções: atribuir essa criação ao nada, atribuir ao acaso ou atribuir à divindade, a Deus. Então os espíritos até brincam, né? Usam a terminologia comum na época científica de Kardec, que era um axioma das vossas ciências já diz, pelo todo efeito tem sua causa. Então os espíritos estão dizendo com essa sentença o quê? Olha, se o corpo cai é por conta se o objeto cai é por conta da gravidade, se chove é por conta dos processos de ciclo da água, evaporação, condensação, precipitação. Então se o universo, as estrelas, os planetas, a vida, os seres humanos, o espírito, tudo isso existe,
é feito, há de ter uma causa. E essa causa é uma causa primária, que não tem uma causa antes dela. Então, entre essa causa primária, que a gente vai ter que considerar, entre ela ser o nada, do nada surgiu tudo isso, entre ela ser o acaso fez toda essa grandiosidade complexa, então seria um acaso inteligente, brinca Kardec. Então, se é um acaso inteligente, já não é acaso. Então, entre achar que é o nada, o acaso ou Deus, nos parece mais razoável e racional e compreensível reconhecer, inclusive pelo nosso sentimento intuitivo, a existência de Deus. Então, como diria Leon Denis lá, né, se a gente jogar o alfabeto ao acaso, não faz um poema. Para fazer um poema, eu preciso de um poeta. Então, para toda essa grandiosidade aí, foi preciso a criação divina. Então, além de único, além de imaterial, de imutável, de eterno, Deus é também onipotente, ou numa linguagem popular, é todo-poderoso, e Ele é, sobretudo, soberanamente justo e bom. Então vale destacar isso aqui, porque quando Kardec coloca soberanamente justo e bom, é para frisar que conhecemos pessoas boas e pessoas justas. Conhecemos, se a gente pensar na pessoa mais justa, que tem um maior senso de justiça e de bondade aqui encarnado na Terra, multiplicar por 1000, elevar pela centésima potência, a gente ainda não chega em Deus. Então, ainda que a gente vá, ao passar das encarnações do processo evolutivo, aprimorando nossa percepção de justiça e de bondade, ainda está longe do atributo divino de ser soberanamente justo e bom. Então, dado esse quadro aí do que seria esse Deus, a gente vai aí para o outro lado da relação, né? Para o outro lado da conexão, que seria reconhecer esse humano. Então, na nossa visão espírita, a gente lembra que o ser humano é o quê? Um espírito imortal ligado provisoriamente a um corpo físico, que é só uma veste. E aí esse espírito, que é o ser inteligente da criação, ele pode estar ligado a esse corpo físico, como eu estou agora, encarnado, mas ele pode estar aqui, fora do corpo, sem usar um corpo físico, né? Ele pode estar desencarnado no mundo espiritual, no período de erraticidade, avançando também por lá, mas esperando as próximas reencarnações. E pode estar também no nível do espírito puro, e aí está no mundo espiritual, mas já não tem necessidade de encarnar. Então, essa ideia de se reconhecer espírito imortal, um ser espiritual, vivendo provisoriamente a experiência carnal, é importante para a gente lembrar que Deus nos cria todos iguais, simples e ignorante no dizer dos espíritos, e a partir da reencarnação, das reencarnações, do livre-arbítrio, das atividades, tarefas que a gente vai fazendo, a gente vai desenvolvendo, se aproximando cada vez mais, estreitando cada vez mais essa conexão com o divino pelo próprio processo evolutivo. Vale até a lembrança, né, que quando Kardec pergunta, os espíritos são imateriais, a espiritualidade responde, aí é pobreza da linguagem humana. Imaterial não seria bem um termo, a gente poderia dizer que eles são incorpóreos, né? Mas são feitos de alguma coisa. Não é a matéria no entendimento de vocês, mas seria uma espécie de matéria quintessenciada, sublimada. Então, pela dificuldade da linguagem, os espíritos vão tentando aproximar. Então, a gente reconhece esse divino, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e se reconhece enquanto espírito imortal, criatura divina, irmãos, todos filhos de Deus. Feito esses dois reconhecimentos, a gente pode adentrar na relação. Né? Então, se a gente é essência divina, nós estamos a todo momento conectados com o divino. A questão é nós efetivarmos, tornarmos essa conexão mais eficiente. Então, a gente não desperdiçar a oportunidade da oração. Então, a oportunidade da oração, a gente não está conversando com ciclano, com Beltrano, com fulano, que inclusive são todos nossos irmãos e merecem todo o nosso respeito, são iguais como todos nós. Na oração a gente está conversando com a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, sem pegar fila, sem pegar senha, sem preencher formulário, sem burocracia nenhuma. Baixa sinceridade, recolhimento e que nós abramos nosso coração, sentimentos e pensamentos para ter bom fruto. Então perceba que usar a oração de modo proveitoso é extremamente importante, inclusive para direcionar nosso processo evolutivo. Joana vai trazer
nesse texto que a oração, muitas vezes a gente vê aqui na Terra em três situações, né? Muitas vezes ela aparece como um grito emocional na hora da aflição, outras como uma descarga de angústia que necessita de socorro imediato e outras como elevo de gratidão em delícia de emoção. Então perceba que as duas primeiras assertivas que ela coloca, grito emocional na hora da aflição e descarga de angústia que quer socorro, é na situação de dificuldade. Então, muitas vezes a gente se lembra da existência divina e dessa possibilidade de conexão via oração no sofrimento, na dificuldade, no obstáculo, na crise, sejam elas de natureza socioeconômicas, morais, emocionais, ou uma questão lá, uma dificuldade de doença ou saúde, ou do binômio doença-saúde do corpo físico. Então, é na dor, como fala-se por aí, é no sofrimento que muitas vezes a gente lembra que somos filhos de Deus e podemos dialogar com Ele intimamente. E aí, ao estabelecer esse diálogo a partir do sofrimento, nós temos algumas opções. Uma opção é estabelecer um diálogo sincero, humilde, resignado, buscando orientação, inspirações para tomar melhores resoluções na nossa vida diária. É interessante. Uma outra opção é o reclame, o queixume. Essa aí eu diria que a gente, infelizmente, ainda faz com certa frequência. Quando eu digo a gente, a média da humanidade, né? Tenho certeza que vocês aí do Centro Espírita Irmã Rosa não estão nesse grupo, né? Estão em outro grupo. Mas a ideia do reclame, do queixume, de reclamar de Deus, da justiça divina, de que porque minha vida é assim, a do vizinho não é, etc e tal, mostra toda a nossa prepotência e um misto de, vamos dizer assim, orgulho e egoísmo atuando. Então, a gente desperdiçar um momento de diálogo, de busca de orientação, de inspiração para reclames e queixumes vazios. É um equívoco que a gente precisa corrigir. Uma outra coisa que aparece é a ideia de barganha. Então, muitas vezes, lembrando aquele Deus do passado que a gente pensava que era antropomórfico, que era humano, a gente quer negociar com Deus. Que é dizer, olha, se acontecer isso, se isso der certo, se eu escapar desse perigo, eu vou mudar meu comportamento a partir de hoje. Ou se acontecer tal coisa, eu prometo que eu faço aquilo. Então, a gente está colocando pré-requisitos, condições para que Deus faça algo, intervenha nas vicissitudes da vida, quebre as leis divinas, intervenha nas vicissitudes da vida a nosso favor, para aí a gente mudar o comportamento. Então a gente está, vamos dizer assim, invertendo a ordem natural dos fatos, quando na verdade, à medida que a gente modifica nosso comportamento, aproxima nossos pensamentos, sentimentos e ações da lei divina, já diz os espíritos lá quando falam da lei divina ou natural, à medida que a gente aproxima nossas ações, pensamentos e sentimentos da lei divina, a gente se aproxima da felicidade e do bem-estar. Claro que mais além do bem-estar material, sobretudo espiritual, e que não vai ser uma coisa instantânea, automática ali. É preciso alguma dose de resignação e de paciência em todo esse processo. Então, a gente precisa evitar e corrigir de estar usando a oração para barganha e para reclame, porque isso aí é infrutífero e só nos faz atrasar nosso processo evolutivo, vamos por assim chamar. E essa possibilidade de entender a oração como um momento de gratidão, de emoção, de alegria, de viver experiência de conexão com o divino, é uma oportunidade que infelizmente a gente ainda usa pouco, mas que a gente já percebe. Seja num agradecimento, seja numa contemplação, a gente percebe essa alegria interior e essa espécie de sentimento que nos eleva. Então, o desafio é justamente a gente estender, fazer das orações mais momentos de alegria, de gratidão, de conexão íntima com o divino e deixar de lado esses momentos que a gente usa para queixume e para barganha, vamos por assim dizer. Se a gente lembrar, na própria codificação, quando Kardec fala da lei de adoração, né? Não por acaso, a lei de adoração, se não me falha a memória, inclusive é a primeira, né, que ele coloca lá das leis morais, é justamente por considerar a adoração indispensável.
esse ato de se aproximar, pensar, dialogar com o divino, ter esse colóquio de fé, amor e esperança, para lembrar o início da mensagem lá de Joana, esse ato é indispensável para a nossa caminhada na Terra. Então, na questão 659 de O Livro dos Espíritos, pergunta Kardec: qual o caráter geral da prece? E aí os Espíritos respondem: a prece é ato de adoração. Orar é pensar em Deus, é se aproximar de Deus, é se comunicar com Deus. Pela oração, a gente pode fazer 3 coisas, dizem os Espíritos: pedir, agradecer e louvar. Infelizmente, né, a gente sabe que o verbo que a gente mais conjuga na oração é o verbo pedir. Talvez a gente tenha levado ao pé da letra aquela passagem evangélica lá sobre o pede e obtereis, né? Então, não é, vamos dizer assim, proibido pedir na oração. A gente pode pedir. Agora, o que é que a gente pede na oração? É orientação, é boas inspirações, é conselhos, é paz, é acalanto, é a superação de um vício, de uma dificuldade. E aí se colocar à disposição para trabalhar para resolver aquela dificuldade, ou é pedir um bem material qualquer, ou é pedir a resolução do conflito sem familiar, por exemplo, sem se esforçar para resolvê-lo, ou é pedir para desenvolver determinada qualidade, mas sem querer se esforçar para resolvê-la, e por aí vai. Se for esse pedir, infelizmente a gente não vai obter, né? A gente não vai obter. Então, se eu quero pedir, por exemplo, a paciência, devo pedir a paciência se for um caso dela me faltar, né? Enquanto qualidade, enquanto virtude. Mas fique sabendo, nós, que ao pedir a paciência, Deus não vai nos dar um frasco e dizendo lá para tomar 10 ml por dia. Ele vai nos conceder o quê? Vai nos conceder oportunidade de exercitar e, pelo nosso livre-arbítrio, desenvolver e conquistar a paciência como virtude. Então, seja no relacionamento com os familiares mais próximos, seja no trabalho, seja nas atividades sociais diversas. Então, podemos pedir, mas o que é que pedimos e como pedimos nessa relação com o divino? É na relação de humildade? É com sinceridade? É pedindo possibilidades de desenvolver e alcançar bens espirituais, sobretudo através do nosso livre-arbítrio? Se for isso aí, tá beleza. Agora, se for pedidos, vamos dizer assim, banais, né? Pedidos que estão num plano do egoísmo, do orgulho e do capricho, infelizmente, ou melhor, felizmente para a gente, certamente Deus não nos atenderá. E aí a gente vai para a questão do agradecer. Então, agradecer é reconhecer a grandeza da criação divina, é agradecer pela vida imortal, pela presente encarnação, pelas dificuldades que nos acometem, pelas felicidades que nos apresentam, porque tanto nas situações de dificuldade como felicidade são oportunidades para a gente tirar algum aprendizado daquilo ali e desenvolver. Então, o agradecimento não só pelas situações que nos acometem, mas pela humanidade como um todo. E aí, voltando no pedir, por exemplo, para orientação da humanidade, para acolhimento daqueles que têm alguma necessidade material ou emocional, é um pedido, beleza. Agradecer pelas benesses que a humanidade alcança também é um agradecimento tranquilo que a gente pode fazer. E aí vem o louvar. O louvar seria no sentido de justamente reconhecer essa grandeza divina. Principalmente a gente poderia usar esse louvar na ideia de contemplação. Então, louvar aqui não é uma fé cega ou um culto a uma imagem que a gente faz da divindade, mas perceber a divindade em nós, cuidando de nós, cuidando do corpo que nos foi emprestado, instrumento do Espírito. É perceber a divindade no outro, é perceber a divindade na natureza, ou na natureza não humana, né? Já que a gente também é natureza. Então, perceber a divindade
num animal doméstico que brinca conosco pretensiosamente, nos oferta afeto e carinho, é perceber a divindade no trato que se tem com as plantas. Então, algumas pessoas que gostam das plantas e se sentem bem a tomar conta das plantas, porque aquilo lhe traz um revigoramento energético, espiritual, vibracional, lhe fazem bem. É perceber a divindade na apreciação de uma paisagem, de um pôr do sol, de um amanhecer e etc. Claro que vale destacar que a gente não vai fazer apreciação da divindade na natureza não humana, não é um raciocínio lógico matemático, uma análise matemática científica. Então a gente não vai olhar o pôr do sol e dizer, olha, hoje está mais amarelo que ontem, vou anotar para ver como está amanhã, ou o morro que está aparecendo ali onde o sol está nascendo, é um morro formado de rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares e etc e tal. Então, não é essa análise matemática, essa contemplação da divindade na natureza é via o quê? Via sensibilidade, via intuição, via inclusive a percepção espiritual. Então é também uma oportunidade de a gente desenvolver outras faculdades para além da razão, que é importante, extremamente importante, mas outras faculdades que a divindade nos otorgou para que a gente possa participar do processo de cocriação e de melhoria de nós mesmos e da sociedade que nos cerca, da coletividade de espíritos que somos, encarnados e desencarnados. Então, essa contemplação, esse reconhecimento da divindade nos fenômenos naturais envolve também a possibilidade de desenvolvermos o afeto, desenvolvemos a sensibilidade, a intuição, a percepção espiritual e também a própria razão. Então, a oração como tesouro, para além do louvar, do pedir, visando bens espirituais e bens coletivos, do agradecer bens espirituais e bens coletivos, ela pode envolver processos meditativos, processo de visualização, até porque, se a gente lembrar a fala de Kardec lá, para a eficácia da prece, né, Kardec traz. Então é necessário sinceridade, humildade, recolhimento. Esse recolhimento aqui é um recolhimento, pode ser no sentido físico. Então quando Jesus fala lá, vai ser igual, vocês vão ser igual o fariseu que faz a prece se exaltando na frente da sinagoga, do templo lá, para mostrar para todo mundo as palavras que ele está falando e uma adoração exterior, ou vai se recolher e fazer uma prece humilde interior como publicano? Então, esse recolher pode ser um recolhimento físico, mas sobretudo um recolhimento interior, da gente perceber que a gente pode estar no mundo, participar do mundo, contribuir com a melhoria do mundo, mas transcender o mundo. É perceber que diante de um conflito de qualquer natureza, de uma dificuldade, a gente pode silenciar, buscar um contato interior com o divino e ser um instrumento de pacificação, de apaziguamento, de melhor direcionamento de determinadas situações. Então, essa oração, esse contato com o divino, ele pode se dar em vários momentos da nossa vida. Então, quando Joana traz, por exemplo, a ideia de que nem sempre é tão fácil a oração assinalada pela perfeita integração da criatura no Criador. Eu diria que ela foi bondosa aqui, viu, no arranjamento das palavras. Ela diz, nem sempre é tão fácil a oração assinalada pela perfeita integração da criatura no Criador. Eu diria que não é nem sempre não, Jonas. Isso aí é raro. Pelo menos no nosso plano aqui, é rara essa integração entre a criatura e o Criador íntima no processo de oração, pelos motivos que a gente falou até aqui. E aí ela destaca o motivo que é a falta de hábito. Então, para adquirir o hábito de orar diário, a gente pode até usar o Pai Nosso como um exemplo de oração ensinado por Jesus, mas perceber o que é que significa aquelas palavras que estão colocadas no Pai Nosso. O que é o que está nos sendo chamado ali sobre o perdão,
por exemplo. Então, pode-se usar o Pai Nosso, pode-se orar sempre ao acordar para agradecer mais um dia, ou a dormir para buscar boas inspirações para a aventura que a gente vai ter no mundo espiritual quando estiver um pouco distante do corpo, enquanto espírito. Pode-se ter essa prece diária justamente para adquirir o hábito, né, desse contato com o divino, mas que a gente vai expandindo isso. E que a gente lembre que as palavras são mero acessórios, elas são até dispensáveis. Mais do que as palavras é o sentimento, a sinceridade, o pensamento de comunhão que está sendo direcionado ali. E aí perceber que cada gesto, cada olhar, cada ato, cada pensar de nossa vida pode ser um ato de comunhão com o divino. Basta que, como diria Jesus, sedes um como o Pai, assim como eu sou. Esse um com o Pai é o quê? O nível evolutivo do nosso guia e modelo já chegou no nível que ele sintoniza com as leis divinas e com a vontade divina. Então a vontade dele coincide com a divina. Daí, em cada ato da vida dele, ele manifestar a vontade divina. Então é 24 horas em comunhão com Deus. Então que a gente estenda nossos 5, 15, 2, 22 minutos para 2 horas, para 3 horas, para 15 horas, para daqui a pouco a gente daqui a pouco, que eu digo, vai levar um tempinho, né? Mas para que a gente esteja num nível, logo mais, como nosso Mestre Jesus, de 24 horas conectado com Deus. É perceber justamente que, para além da prece, para além do pedir, agradecer e louvar, cada momento da nossa vida pode ser um momento de manifestação da vontade divina, de aproximação com as leis divinas, que por consequência nos aproxima de um bem-estar e de uma felicidade. Então, basicamente, a mensagem que a gente queria trazer hoje era essa, como reflexão, como estímulo, que cada um de nós, no nosso íntimo, possa pensar sobre esses ensinamentos trazidos por Joana, pela codificação espírita, e sobretudo utilizar esse momento ímpar da nossa vida, essa oportunidade que a gente tem de estar em contato com Deus, que a gente use isso com sabedoria, que a gente estenda esses momentos de conexão com o divino, que certamente a gente vai vivenciar, experienciar momentos de alegrias indizíveis ou incantáveis, como diriam os poetas. Que estejamos em paz e que possamos se destinar para a nossa prece de encerramento das atividades. Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de nos depararmos com Tua mensagem e com os ensinamentos da espiritualidade. Que possamos estar abertos a receber as inspirações, as orientações dos amigos espirituais, de modo a nos aproximarmos de vossa lei. Que possamos, sobretudo, com serenidade, com recolhimento, reconhecer o divino que há em nós e no outro, de modo que cada ato de nossa vida seja um ato de amor. Te agradecemos por tudo e que assim seja.